E aí galera, aqui quem fala é o professor André, professor de matemática. Estaremos hoje iniciando mais uma aula que iremos falar sobre o assunto de números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números não decimais, ou seja, números que não têm vírgula. Em outras palavras, o conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e seus opostos aditivos. Vamos ver aqui um exemplo. O número 1 pertence ao conjunto dos números naturais, como vimos na aula passada, e também ele é dos números inteiros. Vamos ver aqui outra coisa. Já o número menos 1 pertence apenas ao conjunto dos números inteiros, pois é oposto e aditivo do número 1. O conjunto dos números naturais inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Como você pode ver aqui, ó. Certo? De acordo com esse exemplo aqui, quando a gente fala que o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais, é porque já vimos na questão anterior, no vídeo anterior, falando sobre a questão dos números naturais, né? Que os números naturais só eram números positivos, né? Só eram números que não eram negativos, certo? Da mesma forma, a gente está vendo aqui que o conjunto dos números inteiros ele é números positivos e negativos. Ele constitui de números negativos e de números positivos. E que, de acordo com o que estamos vendo aqui, que os números inteiros são números naturais e também seus opostos aditivos. É o número natural 1, por exemplo, aqui. Seu oposto aditivo é este daqui, que é o menos 1. É quando eu pego os dois números, um com sinal de mais e outro sinal de menos, e faço aí uma adição, e aí o que é que vai acontecer? Vai dar um número negativo. Na realidade, faço uma subtração, né? Logo mais estaremos vendo sobre essa questão de adição e subtração com números de sinais diferentes. Vamos observar aqui uma coisa. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo nem negativo, certo? Que vocês possam observar que o zero ele não tem nem sinal de mais e nem sinal de menos. Os conjuntos numéricos podem ser representados pelo diagrama de Venn, e usaremos essa representação também para mostrar que o conjunto dos números naturais está totalmente incluído no conjunto dos números inteiros. Isto é, se um número natural, se um número é natural, então ele também é inteiro. Observe. Esse aqui é o chamado diagrama de Venn. John Venn, na realidade, foi um britânico que criou esta forma de representar esses conjuntos através dessas figuras geométricas. Observe, temos aqui este retângulo que representa o conjunto dos números inteiros. Ele, se você observar, todos os números estão dentro dele. Todos os números estão dentro do retângulo. Então ele representa o conjunto dos números inteiros. Aí, se você observar, temos aqui um círculo, parecido mais com um círculo. Todos os números não estão dentro dele, apenas os números positivos, incluindo zero. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Na aula passada nós vimos sobre a questão de subconjunto. Então a gente pode ver que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. A gente pode ter aqui a representação apenas com as letras, que representam os conjuntos, sem os números, né? Para vocês observarem aí de forma diferente. Observe que todos os números inteiros estão dentro, do diagrama, e que os não negativos, que são esse aqui, podem ser agrupados, podem ser um pouco separados aqui para o lado. Esse agrupamento é o conjunto dos números naturais, ok? Vamos ver aqui, ó. A representação numérica dos números inteiros. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma coisa, sempre a mesma distância entre dois pontos consecutivos, tá certo? Vamos ver, ó, os números que estão a uma mesma distância de zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 4 é simétrico de 4.
pois estão à mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo. Observe aqui a figura abaixo. Se a gente for prestar atenção na questão de simetria, a distância desse menos 4 até o zero é a mesma distância desse 4 até o zero. Ok? Só para você entender essa questão de simetria. Os subconjuntos dos números inteiros. Temos aqui a representação dos números inteiros. Temos desde o menos 6 até o mais 6. Né? Lembrando que ele é infinito tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Certo? E temos aqui os subconjuntos. Observe. Esse subconjunto aqui a gente vai chamar ele de conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, são todos esses números aqui menos o número zero. Menos o número zero que não aparece. Então a gente vai chamar ele de conjunto dos números inteiros menos o zero. Conjunto dos números inteiros não nulos. Também, daqui de dentro, eu posso tirar outro conjunto, que eu vou chamar de subconjunto, né? Eu posso tirar outro conjunto. Qual seria esse? O conjunto dos números inteiros não negativos. Ou seja, o conjunto dos números inteiros que não possui nenhum número negativo, apenas número positivo, certo? No caso, para exemplificar, quando eu falo aqui de não negativos, eu estou colocando o zero não é positivo nem negativo, não é isso? Mas quando eu falo que eu vou estar colocando números, conjunto dos números inteiros não negativos, então eu posso colocar aqui, ó, os únicos que são negativos são esses aqui, que estão à minha esquerda. Então a partir daqui eu posso colocar, não é que o zero seja positivo, tá bom? Você entenda isso. Temos também outro subconjunto daqui de dentro que a gente pode tirar, é o chamado conjunto dos números inteiros positivo. Ou seja, eu posso chamar ele de conjunto dos números inteiros não negativos e não nulo. Ou seja, é o conjunto dos números inteiros que não vai ter nenhum número negativo e nem o zero, certo? É o não positivo e não nulo. Aliás, não negativo e não nulo. Que eu posso chamar ele só de positivo. Só vai ter os números positivos, ok? O próximo conjunto que eu posso tirar lá daqui de dentro é o chamado conjunto dos números inteiros não positivo. Ou seja, eu só vou tirar os números que sejam positivos e todos os outros números eu vou colocar negativos e o zero, né? Porque é apenas não positivo, tá bom? Também, por último, nós temos aqui o conjunto dos números naturais negativos, que é quando eu tenho o conjunto dos números naturais que eu posso chamar também de não negativos e não nulos, né? É quando não tem nem positivo e nem zero, certo? É nesse caso aqui, ó. Ele é não positivo e não nulo, certo? É quando ele não tem nem um número positivo nem um número zero. Vamos ver aqui mais coisas. Aqui, ó. Vamos ver agora a questão sobre adição e subtração com números inteiros. Observe bem essa parte sobre a adição e subtração de números positivos inicialmente que nós iremos falar. Olha os exemplos. Nós temos aqui 3 exemplos que iremos falar sobre adição e subtração de números positivos, números inteiros, tá bom? Nesse caso aqui, sobre os números positivos. Nós estaremos, ó, adicionando tanto um númerozinho aqui de um lado, como do outro, sendo positivo. Toda vez que a gente estiver adicionando 2 números positivos, o resultado sempre vai ser um número positivo, ok? Mas entenda aqui uma coisa, gente. Toda vez que estiver trabalhando adição e subtração que você tiver parêntese, primeiro caso é eliminar os parênteses. Se a gente for observar nesta forma de simplificada, de uma maneira de escrever, a gente faz o que, ó? Como é que eu vou simplificar os parênteses? Eu vou observar primeiro uma coisinha aqui, ó. Toda vez que eu tiver o sinalzinho de mais, ó, antes desse parêntese bem aqui, o que vai acontecer? O sinal que está dentro do parêntese irá continuar. Foi o que aconteceu bem aqui, ó. Esse sinal aqui, ele vai me dizer o que é que vai acontecer com o sinal que está aqui dentro. Então, toda vez que o sinal daqui for mais, esse sinalzinho aqui irá continuar, ó, do mesmo jeito, ó. Ficou mais 5, está vendo? Então ficou mais 5. Então vai acontecer isso, ó.
E esse daqui eu tiro normalmente, porque não tem nenhum sinal aqui antes dele. Então tirei o mais 2, e como o sinal que estava aqui fora era mais, aqui continuou do mesmo jeito. Ó. Mais 2 mais 5 vai dar mais 7, não é isso? Olha o exemplo B. Eu tenho mais 1, eu só vou tirar o mais 1 porque não tem nenhum sinal aqui antes. Mas quando eu tiver, ó, o sinalzinho de menos aqui, ó, toda vez que o sinal aqui for menos, o sinal que vai estar aqui dentro vai mudar. Toda vez que o sinal que tiver aqui fora for menos, o sinal que vai estar aqui dentro desse parênteses vai mudar. Foi o que aconteceu, ó. Ele era mais, ficou menos, certo? Então, ó, mais 1 menos 4 vai dar menos 3. Outro detalhe, quando você estiver somando ou subtraindo números com sinais diferentes, você tem que entender uma coisa. Sempre eu vou estar colocando o sinal do maior número. Observe aqui uma coisa. Quem é o maior número nesse caso aqui? É o mais 1 ou é o mais 4? É o mais, perdão, menos 4. É o menos 4, né? Então sempre vou colocar o sinal do maior número. Foi o caso que eu coloquei aqui, sinal do menos 4. Coloquei menos e toda vez vou observar. Ó, sinais diferentes, eu vou subtrair. Quando os sinais forem iguais, eu vou somar. Tá bom? Então, deu menos 3. Outro exemplo aqui acontece com mais 6 menos o mais 3. Certo? Estou subtraindo dois números positivos. Mas o que é que vai acontecer? Ó? Aqui, como não tem nenhum sinal antes, só faço repetir. E aqui, como o sinal que está antes é menos, o que vai estar aqui dentro vai mudar de sinal. Foi o que aconteceu. Ó. Ele era mais, ficou menos. Então, vai ser assim. Ó. Mais 6 menos 3, aqui está fácil, né? Vou sempre colocar o sinalzinho do maior, que é mais, e vou subtrair porque os sinais são diferentes. 6 menos 3 é 3, certo? Vamos agora falar também sobre adição e subtração de números negativos. O primeiro foi adição e subtração apenas números positivos. Agora é adição e subtração de números negativos. Observe, eu tenho uma adição de dois números negativos. O que é que vai acontecer? Também simplificando aqui na maneira de escrever, a gente pode observar. Ó. Da mesma forma que era o primeiro que eu estava explicando, vai ser essa. Toda vez que o sinal que tiver fora for mais, o que vai estar dentro vai continuar do mesmo jeito. Ó. Aqui não tem nenhum sinal, só faço repetir. Ó. E aqui, como o sinal é mais, o que está dentro vai continuar do mesmo jeito. É o que vai acontecer, ó, menos 3. E vou resolver a questão. Ó. Sinais iguais, toda vez que eu tiver sinais iguais, eu vou ter que somar. E sempre que eu vou estar colocando o sinal do maior, certo? Quando os sinais forem iguais, eu só vou colocar o sinal que está se repetindo. Mas se a gente for levar pelo lado do sinal do maior, eu nunca vou ter um problema de erro, certo? Porque eu vou sempre colocar o sinal do maior. Então, o sinal do maior é 3, coloco o sinal de menos aqui e vou sempre somar quando os sinais forem iguais. Se os sinais se repetirem, eu vou sempre somar. Então, 3 mais 2, 5. E aqui, no exemplo B, a gente pode observar ó, que temos a subtração de valores de números negativos. Então, vou repetir o primeiro e vou observar quem é que está aqui fora, não é menos? Então, quem está dentro vai mudar de sinal. Estava menos, ficou mais. Então, quando acontecer isso, toda vez que os sinais forem diferentes, eu vou subtrair. Como aqui não tem sinal do maior, todos os dois sinais são iguais, é só fácil subtrair e resolvo a questão. Ó. Menos 1 mais 1, que no caso eu subtraindo vai ficar 1 menos 1, 0. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho também a subtração de dois números negativos. Observe, eu vou só repetir o menos 7, porque não tem nenhum sinal antes. E como aqui o sinal de menos, o sinal aqui que está antes é menos, o sinal que está dentro, eu vou ter que mudar ele. Estava menos, ficou mais. E vou resolver. Sinais diferentes, subtraio. Sempre o sinal do maior, como o sinal do maior é 7, fica menos. 7 menos 2, 5. Certo? Observação. Ó. Quando as parcelas são números opostos, a soma é igual a 0. Ou seja, quando as parcelas forem números opostos, ou seja,
forem 1 e 1, mas os sinais forem diferentes, vai dar sempre 0. Se for 2 e 2, mas se os sinais forem diferentes, vai dar 0. Se for 3 e 3 e os sinais forem diferentes, vai dar 0, ok? Vamos ver agora também a questão de adição e subtração de números com sinais diferentes. Ó, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Estou adicionando dois números com sinais diferentes. Um é mais e outro é menos. É só observar. Vou repetir o primeiro. Olha, vou repetir o primeiro. E o segundo eu vou ver quem é que está antes do parênteses. Qual é o sinal que está aqui? Não é mais? Então o que está dentro vai continuar do mesmo jeito. Mais 6 menos 1 vai dar mais 5. Sempre o sinal do maior. Como os sinais são diferentes, eu vou subtrair. Vai dar mais 5. Aqui na outra questão, repito o primeiro, porque não tem nenhum sinalzinho antes. E vejo quem é o sinal que está aqui fora. Ó. Não é menos? Então a sequência aqui vai mudar. Tava menos, vai ficar mais. Ó. O que aconteceu? Eu tenho mais 2 mais 5, vai dar mais 7. É isso? Então aqui da mesma forma, como o sinal que está aqui é menos, né? O que vai estar aqui vai mudar. Nesse caso aqui eu repeti o primeiro. E o que está lá do outro lado eu mudei, não é? Ó? Tava mais, ficou menos. Como os sinais são iguais, eu vou sempre colocar o sinal do maior. O maior é menos 10, coloco menos. E os sinais são iguais, eu só vou somar. 10 mais 3, 13. Só isso, bem fácil. E para terminar a aula de hoje, quero deixar esta mensagem para vocês, nesses dias difíceis que estamos passando. É uma mensagem, é uma promessa para que vocês tenham um pouco mais de ânimo. Essa mensagem diz assim: Ele enxugará dos seus olhos Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte e nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é uma promessa de Deus para você. Fique com Deus e até a próxima aula. Iremos nos ver.